Eu quero fazer os comentários importantes de pessoas que estão aqui. Doutora Maria Valente passou a semana passada um estudo de caso e eu me diverti. Parabéns a todos aos que responderam, aos que me enviaram a resposta, esse estudo. Eu quero compartilhar alguns que me chamaram bastante atenção, porque é exatamente esse o objetivo de um estudo de caso. A minha cliente sobreviveu. Que maravilha, Janaína! Olha, eu não quero perder nenhum paciente. Eu só indiquei esses pacientes para vocês porque eu confio, sei que são excelentes profissionais e vão cuidar muito bem desses pacientes. Por favor, hein? Queremos todos bem. Então, eu recebi muitos feedback e era exatamente esse o objetivo. O que era o objetivo, Maria? Orientar essa pessoa e veio para somar. Mas eu recebi alguns casos e teve um bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Não vou comentar quem foi, mas o caso. E aí a pessoa me respondeu assim: Olha, doutora Maria, o meu paciente está desempregado e ele não vai conseguir comprar nenhum produto agora. Sendo assim, eu não vou conseguir passar nada para ele. Tudo certo, doutora Maria? Porque ele não pode comprar nada. E eu, sim, tudo errado. Agora é que aumenta o seu desafio. Agora é que vem o seu desafio. O que nós precisamos fazer? É somente indicar produto OmniLife? É somente indicar complemento OmniLife? E eu tenho aqui um Actua, Shake, tem Ego 10, tem Doce Vita, enfim. Não, o que é o objetivo? O que eu quero de vocês? É que vocês sejam pessoas diferenciadas. Vocês sejam empresários OmniLife diferenciado. Por quê? Porque você, empresário OmniLife, não é simplesmente um vendedor. Você é um consultor de saúde. Então, na hora que você vai atender uma pessoa, orientar o seu empresário, aquele novo empresário que chegou na sua equipe, orientar um cliente, os profissionais de saúde, eu sei que temos colegas aqui, doutora Ana, que é nutricionista, está aqui conosco, doutora Lucineide, que é biomédica, enfim, nós temos terapeutas aqui, Paulo, Alessandra, vários outros aí, a Aldenira. Então, gente, é o que nós queremos, que vocês sejam diferenciados. Vocês não sejam simplesmente um vendedor, e sim um consultor de saúde. Maria, os produtos são importantes? São. Mas além do produto, o que vocês devem fazer? Orientar alguns fatores importantes, como atentar à ingestão de água, tomar bastante água, manter esse corpo bem hidratado, corrigir os hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável. Alguns alimentos você vai orientar que retire, que modere, e alguns alimentos você vai orientar que insira. Aumente a ingestão desses alimentos, ok? Nossa, foi muito rico os comentários de muitas pessoas. Falou dos biocídicos, falou dos alimentos que dão vida, dos que dão energia. Gente, era exatamente isso que eu queria de vocês. Parabéns, parabéns. E aí, o que você vai fazer? Orientar uma atividade física, orientar a importância de boas noites de sono. Tudo isso, gente, é um conjunto de fatores. Sabe o que o cliente sente quando você atende ele dessa forma? Nossa, o Paulo não está simplesmente me vendendo o produto, o Paulo me deu uma aula. O cliente entende assim. Fernando Sampaio orientou de atividade física. Eva Marie falando da importância dos alimentos saudáveis, dos vegetais. De repente, eu tenho aqui a Maria Batalha, a Aldenir, falando desses alimentos, a Ana, a Gia, a Vera. Olha, é importante a gente reforçar esses alimentos. Quando você reforça o alimento, você está dando combustível saudável a essa máquina para cuidar melhor dessa anatomia, dessa fisiologia, fazer com que todos os nossos sistemas funcionem bem, ativar essa pessoa. Gente, um corpo parado é um corpo que enferruja. Ele aumenta os processos aí de inflamações, vai prejudicar as articulações, você tem que se movimentar. Alguém já levantou da cama cedo e com dor, às vezes, nas costas? Aí você levanta, vai, toma uma água, vai escovar os dentes, foi no banheiro, voltou daqui um pouco, aquela dor sumiu. Sabe por quê? Porque você começou a se movimentar. Então, gente, isso é super importante. Então, eu só queria parabenizar a todos com seus estudos de caso, era exatamente essa a proposta. Agora, vamos aqui ao nosso segundo módulo.
Lembrando que o raciocínio é esse que eu quero de vocês, mas hoje nós vamos falar de um assunto super, super, super. Todos são. Quando se trata da máquina humana, da máquina biológica, dessa máquina que Deus nos deu, é muito importante. E nós devemos cuidar, como cuidamos do notebook quando estraga, quando cuidamos do celular, do carro. Tem homem que cuida tanto do carro que um dia eu até brinquei numa palestra. Se a cama fosse maior, capaz que levava o carro para a cama e deixava a mulher na garagem. Às vezes tem gente assim, vocês sabiam? Então, gente, fiquem atentos. Vamos cuidar dessa máquina, vamos dar combustível saudável para cuidar de todo esse corpo. Beleza? Combinado? Fechado? Todos atentos, todos me ouvindo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, segundo módulo aqui, nós vamos falar sobre uma máquina que trabalha 24 horas. Será que tem alguém aí que trabalha 24 horas sem reclamar? Aliás, ele reclama quando você complica o caminho dele, tá? Então, hoje nós vamos falar, gente, do sistema cardiovascular, vamos falar das linfas, vamos falar da importância de um pH, tá? Então, o que é o sistema circulatório? Nós temos a pequena circulação, a grande circulação, que nós falamos a circulação sistêmica, tá? Que vai desde a cabeça ao pé, do pé à cabeça, e assim vai acontecendo todo esse transporte, tá? E é assim que vai chegando nutrientes às nossas células, células do coração, do cérebro e assim por diante, ok? Tem aqueles pequenos capilares que sofrem, porque às vezes você deixa um corpo intoxicado, vai jogando toxinas, sujeiras na corrente sanguínea, e aí começa a prejudicar essa microcirculação, a circulação periférica que nós falamos. Então, temos que dar uma atenção especial a tudo isso, ok? Então, o sistema circulatório é um conjunto de órgãos responsáveis por transportar esses nutrientes e coletar substâncias tóxicas, as toxinas, aquelas impurezas que devemos jogar para fora. Então, é todo esse processo. Por isso que o sistema circulatório, o sistema linfático caminham junto aí, ok? E a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Olha como que é o coração. Ou vocês já acharam que era assim mesmo? Aquele coraçãozinho que tá chegando aí o Dia dos Namorados. Não, o coração é essa bomba linda que não para. E nem pode, né? E nem pode. Você querendo ou não, o teu coração está funcionando de forma involuntária. E nós precisamos já ajudar esse coração a funcionar bem. Então, o sistema circulatório é um conjunto de órgãos, né, responsável aí pela distribuição dos nutrientes, pela excreção dessas substâncias tóxicas, dessas sujeiras que vamos acumulando no corpo. Então, quando o Luiz preparou aquele coquetel ali no início, alguns chegaram depois, não viram, preparou aquele coquetel, gente, é exatamente uma faxina. Só que quando a gente fala de desintoxicar, nós falamos de desintoxicação gastrointestinal e falamos de desintoxicação a nível corrente sanguínea. E é exatamente, na semana passada falamos sobre a desintoxicação gastrointestinal, tá? E hoje estamos falando aqui de uma desintoxicação do sistema circulatório, da nossa corrente sanguínea, ok? Então, o organismo tem um mecanismo próprio de transporte, onde leva os nutrientes, leva as toxinas para que nós absorvemos esses nutrientes e eliminamos essas toxinas, ok? Temos que cuidar bem, porque o sangue, tá? Ele é o tamanho de um punho, é mais ou menos como se fosse aqui, ó, um tamanho assim, para vocês terem ideia, tá? Do que é a anatomia. E é uma bomba que vai bombear sangue para todo o corpo. Aproximadamente 7.000 litros. Será que precisamos cuidar bem? Precisamos. Se ele falhar, complica todo o meio de campo, ok? E às vezes o coração ele é silencioso. Muitas das vezes um hipertenso não sabe que é hipertenso, às vezes tem um diabético ele nem sabe que é diabético. Quando é hipotensão é mais visível, porque você tem uma queda de energia. A pressão, quando ela se eleva, nem sempre vem o sintoma, aquela questão da dor na nuca. Às vezes pessoas ficam com as bochechinhas mais avermelhadas. Tem alguns sinais que você olha e você fala, opa, pera lá, sabe? Quem tem essa experiência clínica, ele já observa isso. Mas é importante que a gente dê uma atenção especial, porque muitas situações silenciosas. Vamos ver esse caso.
O Loic, de 27 anos, estava no avião voltando do México quando começou a sentir falta de ar. Ele não imaginava que o mal-estar era o início de um infarto. Eu comecei a desmaiar, já saí de cadeira de roda do avião com a ambulância já me esperando para levar para o pronto atendimento do aeroporto. Já saí direto do aeroporto e vim aqui para o hospital. No hospital, ele teve 2 paradas cardíacas. Por 11 minutos, ficou entre a vida e a morte antes de ser reanimado. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. O infarto é a causa de quase 100 mil mortes por ano. O infarto é causado pela interrupção da circulação de sangue no coração e costuma ser precedido por uma forte dor no peito e uma sensação de dormência no braço esquerdo. Mas entre 20% e 30% dos pacientes apresentam outros sintomas que também podem servir de alerta. Entre esses sinais estão dor abdominal, parecida com queimação ou azia, falta de ar, que é mais comum em idosos, cansaço excessivo, desconforto na região da coluna e dor na articulação da mandíbula. Aquela dor que vai e que não melhora, associada a suor, enjoo, isso aumenta a probabilidade de ser de origem cardiovascular. Ao passo que aquela dor nas costas, que você mobiliza e dói, que você põe a mão e dói, né? Ou aperta e dói, essa dor não é de origem cardiológica. Então, isso é importante, a gente não generalizar, mas também não negligenciar a possibilidade da dor ser de origem cardiovascular. No caso do Loic, que é jovem e não fazia parte dos grupos de maior propensão a sofrer um infarto, o ataque cardíaco foi totalmente imprevisível. Mas pessoas hipertensas, obesas e diabéticas devem redobrar a atenção a esses sinais de alerta. O atendimento até 90 minutos após o infarto, além de aumentar muito as chances de sobrevida, também reduz o risco de sequelas. Esses cuidados são E a importantes, prevenção das doenças cardiovasculares começa com hábitos de vida saudáveis. Precisamos cuidar Controlar os muito bem fatores dessa de risco, bomba. como açúcar, E aí, o controle que do que peso, faz uma essa boa bomba, alimentação, gente? Às vezes a e gente fica atividade assim, o física sangue e está interrupção circulando, do como que tabaco tudo e isso álcool acontece, de né? maneira Então, nós temos o moderada. lado direito do coração, ele vai enviar o sangue aos pulmões. Às vezes a gente fala assim, por que que a gente sempre relaciona pulmão e coração? Vocês já viram Maria falar isso? Às vezes você está com falta de ar, você acha que é o pulmão, e pode ser aqui, que não está enviando toda essa oxigenação, e aí você começa a ter algum prejuízo, ok? Então, vai enviar sangue aos pulmões, eliminando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio. Então, quando isso acontece, aí uma disfunção é onde a gente começa a ter algum prejuízo também na questão da nossa respiração. Por isso que a gente sempre fala, principalmente passamos todo esse período e a gente comentava sempre com as pessoas. Apertou, começou, a pessoa já estava ali muito assustada e a gente falava, às vezes, pode ser uma questão cardiovascular e não necessariamente pulmonar, apesar de que todos os nossos sistemas trabalham juntos, ok? Então, o lado esquerdo do pulmão envia sangue para todo o corpo. Esse processo, gente, é muito rápido. É questão de segundos para que tudo isso vá acontecendo. Então, a gente precisa mais ou menos entender, a gente vai passar bem rápido aqui, porque vocês vão ter esse conteúdo. Logo após a gente terminar, a gente já prepara e envia para vocês, ok? Mas é importante que a gente esteja aqui batendo esse papo, conversando. Quais são os principais fatores que agridem o nosso sistema? Hipertrigliceridemias. Sabe o que que é isso? Colesterol desequilibrado, os triglicerídeos e assim por diante. Então, a gente precisa cuidar dessa parte. Quando a gente fala, não é somente gorduras. A massa também provoca. Aliás, os triglicerídeos são pelas massas. Sabe aquele macarrãozinho gostoso? Tá chegando aí Dia das Mães. Aquele arrozinho, aquela lasanha. Gente, tudo isso são massas. Não que você não possa, é importante, mas não é só diabético que tem que ter um consumo moderado. Todos nós precisamos. E o excesso, qual que é aí? O que que vai acontecer? O excesso de glicose. O produto final do carboidrato é a glicose em excesso na corrente sanguínea aumenta os processos inflamatórios e aumentam os riscos também cardiovasculares, ok? Fumar, pressão arterial elevada, o cigarro, o álcool, a obesidade, falta de água no corpo. Gente, coração e o cérebro sofrem também. Não pense que é somente os rins. Todo o corpo sofre com falta de água. Então, manter um corpo bem hidratado é vital para desintoxicar, para melhorar o trabalho das linfas, que nós vamos falar mais à frente, e ajudar no equilíbrio do pH também. Sedentarismo. Quantos aí não saem nem para fazer uma caminhada no quarteirão?
A padaria fica no outro quarteirão e ele pega o carro para ir buscar o pãozinho. Já não deveria nem ir ficar buscando esse pãozinho, imagina ir de carro. Então, vai a pé, diminui a sobrecarga do pãozinho, tá? Então, façam isso. Gente, sedentarismo, existe uma pesquisa, o risco é muito alto, semelhante ao do álcool e ao do cigarro, pelo fato de você ficar parado. A atividade aumenta tudo isso. E é importante que as pessoas atentem a esses fatores. Corpo ativo é corpo com energia, é corpo saudável, ok? Não precisa ser atleta, mas temos que ser ativos. Uma caminhada, uma escada. Ah, eu não tenho tempo. Você foi no supermercado, pega a escada, sobe, vai nos degraus. Ah, você foi, não tá num prédio, tá no primeiro andar. Aqui tudo bem, eu ia falar para o Sampaio subir 25 andares, mas aí a gente estava com pressa, tinha evento, aí terminei perdoando, porque ele falou que eu tinha que ir junto. Eu falei, não, gente, o horário está em cima, então vamos lá, né? Manter a saúde do sistema circulatório, gente, requer nutrição adequada, equilíbrio de nutrientes, tá? Por isso que a gente fala da alimentação e os complementos. Ingestão de água adequada, o suficiente para manter esse corpo bem tratado. Precisamos disso. Coração sem água não funciona. Vocês sabem do que é formado o sangue? Uma delas principais, a água. Tem o plasma, tem tudo ali, mas água, gente. Vitamina D, atividade física, controle da tensão emocional. Gente, existe o estresse emocional, o estresse muscular, estresse oxidativo, tudo isso agride. E o coração paga um preço muito alto. Então, precisamos atentar a tudo isso. Alguns alimentos que são importantes para o sistema circulatório. Quantos? Já viu falar aquele negócio? Um chazinho de alho faz bem para ajudar a controlar a pressão. É verdade, o que a vovó falava tinha razão. Ok? Germe de trigo, rico em vitamina E, super importante. A vitamina E, ela tem funções ímpares com o cérebro, com os neurônios, antioxidante, ajudar a prevenir o processo oxidativo, melhorar a fertilidade, melhorar a reprodução, o sistema reprodutor. Vocês veem que no FEM e no HOMO nós temos uma quantidade super importante. Aipo, vegetais de folhas verdes, ervilhas, frutos secos, laranja, limão, goiaba. Ai, Maria, mas eu não sou muito fã de fruta. Eu posso tomar o suco? Não é a mesma coisa. Quando você pega uma goiaba, uma que você já está mastigando, já está sendo infiltrada ali a saliva, já vai te ajudar, e você come uma goiaba em um tempo. Se você prepara um suco de goiaba, você vira ele e faz assim, ó, glute. Você concorda que é uma sobrecarga de frutose que está indo ali? Ai, Maria, mas frutose é bom, é ruim? É bom, só que tudo em desequilíbrio é desequilíbrio. Então, é importante, ao invés do suco, a própria fruta, ok? Então, precisamos atentar a tudo isso. Precisamos atentar a tudo isso para a gente reforçar a nossa saúde. Era para você aceitar uma pessoa que estava chegando. Então, gente, reforcem, atente a esses alimentos. Vocês vão ver o quanto ele é importante, tanto para melhorar o nosso cardiovascular, ou as nossas linfas, como também para ajudar a equilibrar o pH, que nós vamos falar mais à frente, ok? Então, aqui nós temos... Você conhece alguém que tem batedeira, palpitações, coração acelerado, arritmia no coração? Preste atenção, é desse assunto que nós vamos falar, arritmia. O coração é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Tem um músculo chamado miocárdio que faz o coração bater. Tem um sistema de encanamentos, que são as artérias coronárias. E tem também um sistema elétrico. Esse sistema elétrico começa numa bateria nos átrios e, como verdadeiros fios, alcança o músculo do coração, que é estimulado. Qualquer falha nesse sistema elétrico traz então as arritmias. O coração bate normalmente entre 50 e 100 batimentos por minuto. Abaixo de 50 batimentos por minuto, nós chamamos de bradicardia. Quando é acima de 100 batimentos, nós chamamos de taquicardia. Dessa forma, essas mudanças de ritmo podem ser sentidas como um tropeço, uma falha, uma batedeira. As arritmias podem surgir desde o nascimento e podem ser adquiridas
ocorridas no decorrer da sua vida. Quando, por exemplo, você tem um caso grave, um infarto ou outra doença cardíaca. Não há dúvida que as situações de estresse também podem trazer arritmias. De qualquer forma, ela pode surgir e desaparecer durante a vida ou podem persistir, trazendo verdadeira doença do coração. A preocupação existe quando esses sintomas do tipo falhas, tropeços, batedeiras ficam persistentes. Nessas situações, é necessário buscar a orientação do médico e explicar para o médico que isso piora com a ansiedade, com esforço físico ou qualquer outro fator de melhora ou piora. Lembrar que quando você estiver junto com essas sensações, outras mais importantes do tipo tonturas, sensação de desmaio, falta de ar, dor no peito, você deve procurar o pronto-socorro. A arritmia é uma doença muito comum, potencialmente grave e que deve ser tratada. Profissional. É importante que tudo que te incomode você exponha, porque ele vai saber como direcionar melhor, como cuidar melhor de você, como te orientar melhor. Então não deixe informações escondidas. Ai, não vou comentar. Quando o marido vai junto com a esposa, ele não fala, a esposa entrega. Quando é o contrário, também vice-versa. Mas é importante que essas informações sejam passadas, ok? Então, nós precisamos cuidar desses fatores. Problemas relacionados ao nosso sistema. O que acontece? Quais são os fatores? Quais são as complicações? Insuficiência cardíaca, pressão alta, dores de cabeça. Tem esses sintomas, gente, pode ser por outra razão, mas eles estão linkados ao nosso sistema cardiovascular. Então, são sinais importantes que vocês precisam dar uma atenção. Cabeça, doeu uma vez, passou, e você fala, não, tranquilo. Mas começa isso a ser repetida várias vezes. Você começa, de repente, levou um susto. Fernando Sampaio, de repente, olha lá na calculadora, o bônus dele, o cheque dele foi lá em cima. E ele acelera o coração, né, Cid? São situações que podem acontecer, mas foi ali momentâneo. Só que viu como fala da questão? Quantas pessoas falam, eu comecei a tomar... Tem gente que toma água e dá uma aceleração no coração. Maria, mas só água pode fazer isso? Pode, às vezes a pessoa está desidratada, e aí ela vai estimular aquela circulação acontecer, ela pode ter essa sensação. Então, é importante. Vocês viram os números? Alguém já foi para a esteira na academia, começou e tem um ponto na esteira, que você segura e vai dar ali os batimentos cardíacos por minuto. Já fizeram isso? Vocês sabem a média que deve ser o ideal ali? Vocês viram que abaixo de 60 já seria uma BRAD, acima de 100 uma arritmia. Viram esses números? Conseguiram entender? E isso é importante quando você está numa atividade intensa. Por isso que tem o teste ergométrico, o cardiologista pede. Por isso que quando você está na academia é importante, está na esteira é importante acompanhar para ver como está reagindo o seu coração. Ok? Isso é importante também, você pode fazer no dia a dia. Tá? Então, problemas cardíacos, arritmia, taquicardia, bradicardia e assim por diante. Derrame, AVC, acidente vascular cerebral. Na verdade, seria encéfalo, né? Mas popularmente todo mundo fala o AVC. Infarto do miocárdio, viu falando do miocárdio? Muitas pessoas com problemas sérios já viram o resultado de exame e falam, teve uma leve inflamação, a miocardite. São todos fatores que você precisa atentar, porque uma inflamação leve se cuida naturalmente. Precisa ver se já está mais agudo, mais alterado, mais concentrado, mais intenso, e aí a gente precisa cuidar. Arteriosclerose, angina, hipercolesterolemia, tudo isso a gente precisa atentar. São aqueles acúmulos de gordurinhas que vão ficando, que se você não cuida, se você não ajuda a ir removendo essas sujeiras, o coração vai pagar um preço alto. Então, o estilo de vida vem para complementar tanto a questão dos bons hábitos alimentares, a água, a qualidade de vida de uma forma geral, e diminuir. Lembra quando eu falo? Vamos aumentar, vamos descascar mais e desembalar menos? É para você diminuir aqueles alimentos industrializados. Cada processo, nós temos perdas nutricionais. Cada processo, além das perdas nutricionais, tem adição de algumas substâncias não benéficas a gente. Então, isso é importante que a gente procure o mais possível se alimentar de forma saudável dos vegetais e assim por diante, ok? Porque essas substâncias fazem com que o organismo fique cada dia mais sensível, mais fragilizado, mais debilitado, diminui a energia vital. Aquilo que nós falamos no módulo passado,
atento a esses fatores. Quando nós falamos dos biogênicos, dos biocídicos, dos bioestáticos, lembram? Dos biocídicos. Então, é importante atentar, estar nessa situação. Então, a gente precisa dar uma importância aos bons hábitos alimentares, ao estilo de vida, caminhadas, atividade física, hidratação, dormir bem, controlar o estresse. E falando em controlar o estresse, além dos alimentos que a gente já citou aqui durante todo o período, tá? Que a gente veio conversando, veio falando, nós precisamos também ajudar a equilibrar, desintoxicar. E o que nós temos de importante para fazer isso? Maria, mas intestino foi a semana passada. Ok. Se eu não cuido do intestino, eu vou sobrecarregar todo o meu sistema cardiovascular, pequena e grande circulação. E aí eu vou sobrecarregar o coração. Por isso que, novamente, está aqui. Fibra, além dos vegetais que já são ricos em fibra, você deve agregar mais fibra. Nós precisamos, gente, é importante saber disso. Porque, às vezes, eu já vi muita gente assim, eu já tomei uma caixa de fibra o mês passado, eu não preciso mais. Tudo bem, você melhorou os seus hábitos? Você aumentou o aporte de fibra? Você aumentou a ingestão de alimentos com fibras? Se não, precisa dar uma atenção especial ao complemento também, para a gente manter esse equilíbrio. Lembrando que o complemento, o próprio nome já diz, são complementos nutricionais. Nós precisamos ter alimentação diária, dar uma atenção especial e aumentar com os complementos nutricionais. Ok? Então, nós temos aí o Fiber Plus, lembrando que vai ajudar na questão do intestino, melhorar o trânsito intestinal. Quantas pessoas sofrem quando vão ao banheiro? Quantas pessoas têm fezes de carneirinho, aquelas bolinhas? Quantas pessoas, quando vão ao banheiro, sentem muita dor? Eu falo até, gente, que quando vai ao banheiro tem muita dor, às vezes as fezes estão tão ressecadas que a pessoa fica com medo de evacuar porque vai machucar. Eu até comento, considera que aqui fosse lá, tá? Olha isso. Estão conseguindo observar? Se faz muito. O nutricionista orienta as mães a fazer com a criança, pediatra orienta. Às vezes, a fezes está tão ressecada que ela chega, ela se prende aqui e não sai. Você tem que fazer muita força. E o medo da dor, porque é sensível à região, você não quer forçar. Então, a dica é, com a própria mão, se você está fazendo ali com você, você vai do lado. Você não pensa que você vai sujar o dedo, não. Você vai do lado, pressionando, fazendo isso aqui. Quando você faz isso, você dá uma elasticidade aqui, no ânus. E aí, você consegue eliminar sem tanto desconforto, sem tanta dor. Ai, Maria, que bobeira, gente, isso não é bobeira. Quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Então, importante, vai bem na borda, faz isso, vai pressionando com o próprio dedo, vai fazendo isso, que você estende essa parte aqui e você consegue evacuar com mais facilidade. Mas toda vez que for, tem que sofrer, não. Comece a aumentar a quantidade de fibra, vitamina D. Às vezes a pessoa acha que é só fibra. A vitamina D, por isso que a gente combina muito e fala muito do Omni-Oste também para o intestino, porque a vitamina K, a vitamina D, a vitamina e o cálcio, ele melhora o movimento peristáltico e melhora todo esse funcionamento e trânsito intestinal. Então, dar melhor qualidade de vida a essa mucosa, melhorando aí essa microbiota, as bactérias benéficas e assim por diante. Complementando com a UE para ajudar, principalmente aquelas pessoas que têm intestino preso, tomam muito laxante, termina detonando a flora intestinal. Então, é importante para a gente estar revitalizando, recuperando toda essa flora, ok? Além disso, temos aqui P mais MEI que actua, gente. Eu vou complementar, vocês vão ter todo esse material, mas falando de P mais MEI, que nós temos aqui a ginina. A ginina estimula a produção de GH naturalmente pelo nosso organismo, assim como a Actua, coenzima Q10, melhora todo o funcionamento cardíaco, estimula a produção de óxido nítrico. São substâncias que nós produzimos, só com o passar do tempo vai diminuindo. E o que faz isso com o nosso cardiovascular? Gente, super importante, o óxido nítrico trabalha a parte da vasodilatação. Isso vai ajudar no caso de uma pressão arterial, vai ajudar no caso de uma bradicardia, de uma taquicardia, de uma arritmia, porque vai ajudar a colocar em equilíbrio. Então, são nutrientes vitais. Quando se fala de uma coenzima Q10, é o principal protetor cardíaco. E lembrando, muitos medicamentos que se usam, você detona a coenzima Q10. Então, muito importante a gente atentar a isso, ok? Muitas dessas informações tem também no livro, para quem tem
A gente comenta, faz esses comentários, tanto aqui quanto na Vida por um Fio. É importante atentar a isso, gente. Coenzima Q10, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos precisando. Quanto mais medicamento se usa para o cardiovascular, mais nós vamos precisando. E por que o estar bem aqui? Lembra que a gente falou que o estresse prejudica, complica, compromete muito o funcionamento cardiovascular? Então, o Estar Bem é um produto com uma rica combinação de nutrientes, ajudar a estimular a produção dos neurotransmissores, isso aí, Sampaio, dos neurotransmissores, ajudar a produzir, por exemplo, aí, a serotonina, dar melhor qualidade no sono, melatonina, quantas substâncias, quantos hormônios importantes. Maria, então esse produto tem melatonina? Não. Tem serotonina? Não. Ele tem uma combinação de nutrientes que estimula o corpo a produzir, te dando melhor qualidade de vida e o teu sistema cardiovascular agradece.